Olá, meus amores! Mais uma live de sexta-feira, começando por aqui. Hoje a gente vai falar sobre como se expressar nas suas relações a partir da sua expressão interna. E isso, claro, tem a ver com a lua cheia, a fase da lua cheia que começa no final de semana, que fala sobre a expressão. Oi, Su, seja bem-vinda! Vamos mandar aviõezinhos para chamar a galera. Quem estiver assistindo gravado, pula um pouquinho aqui. Hoje eu tenho que chamar umas pessoas muito especiais aqui. Vai lá, Su, manda o seu. Tananã, tananã. Pronto, mandei os meus. Oi, John, amore, tudo bem? Não consegui ontem na sua casa, mas é isso, né? Vou comer esse hambúrguer ainda. Já mandei o meu. Muito bem, minha gente linda, vamos começar então. Bom, como falei anteriormente, a gente vai falar nessa live sobre como se expressar nas nossas relações. Oi, Sabrina! Como nos expressar nas nossas relações a partir da nossa expressão interna. Porque se existe um problema de comunicação externa, existe também um problema de comunicação interna. Tudo que está do lado de fora é um reflexo do que está do lado de dentro. Aguardando sua visita. Oh, eu vou. Então, vocês, fala aqui pra mim, quem tá aqui, tem problema de relacionamentos? Aliás, problema de comunicação nos relacionamentos? Quem tá aqui, tem problema de comunicação nos relacionamentos? Eu falo alguma coisa, a pessoa entende outra, ou a gente sempre não se entende, a pessoa também não consegue se expressar, ela guarda os sentimentos para ela não fala o que ela pensa, enfim, algum tipo de desafio nos relacionamentos, e não só relacionamentos afetivos, tá? Mas quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando de relacionamentos como um todo. Pode ser relacionamento de parcerias de trabalho, profissionais, né? De sociedades, de amigos, relacionamentos sociais, familiares, relação com os filhos, para quem é mãe. Então, todas as relações, elas são feitas de duas pessoas, como a gente já viu na live passada, e a relação, ela cria um terceiro elemento, um terceiro ser, que é a relação, que é a integração das duas polaridades, dos dois integrantes, que muitas vezes vivem polaridades diferentes, porque a energia que chega é sempre aquela que nós precisamos, é aquela que nós estamos vibrando. Então, se um problema de comunicação está acontecendo externamente com o outro na relação, é porque esse problema de comunicação está acontecendo internamente. Por isso, muitas vezes, é mais fácil você guardar aquilo que você pensa do que falar. Ou então, você fala e aí a outra pessoa, você fala aquilo que vem na sua cabeça logo de imediato, você fala pela emoção e a outra pessoa se magoa. Então, ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você não fala, prefere não falar para não magoar o outro, para não causar conflitos, para não ser o agente causador daquela discórdia, ou você se cala. Aliás, ou você se impõe e aí você fala e quem se magoa é o outro. Quem se magoa é o outro, quem se ofende é o outro. E o outro às vezes fica, todo quieto, sem saber como se posicionar. Então, qual lado você mais está? Que você pode até falar que está no equilíbrio. Eu vivo um equilíbrio, minhas relações não têm tantos conflitos, principalmente de comunicação, eu vivo um equilíbrio. Mas, qual lado você tende a estar? Você tende a impor as suas vontades, a falar aquilo que você pensa, ou você tende a ficar quieta? A não falar, a guardar aquilo que você pensa para você, a não se expressar? Qual que é o lado que você tende a ir? Porque a gente tem uma tendência. Quando você observa essa tendência, você consegue saber como conduzir melhor. E aí eu vou começar a aprofundar com vocês sobre essa questão de alinhamento da comunicação interna.
Observa, qual que é a sua tendência? Você tende a falar aquilo que vem logo de cara, falar aquilo que você pensa, ou se calar para não magoar, para não causar conflitos? Qual que é o seu lado? Tô mais pro lado de não falar, a Sabrina. O John, guardo pra mim, tenho dificuldades em expressar às vezes. Vamos resolver isso aqui, minha gente. Tá vendo? Os dois que falaram estão mais no melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto para não causar problema, para não dar conflito. Então, como é que eu vou expressar? Mas, aqui, a Suiane já tá do lado de impor. Eu sempre fui dessa tendência também, Su, do lado de falar, de me impor e acabar magoando o outro. Muitas vezes eu era chamada até de agressiva pelas pessoas. Ai, você é muito agressiva, você fala de maneira agressiva, você é grossa. Por quê? Porque eu falava, né, aquilo tudo atravessado. Sempre com medo de magoar outras pessoas e às vezes acabo me magoando. Com certeza, John, esse é o ponto. Esse é o ponto, tá vendo como todo problema externo é um problema interno? Se eu estou evitando magoar o outro, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou me magoando. Então eu não posso magoar o outro, eu não posso ofender o outro, eu posso causar conflito do lado de fora. Mas do lado de dentro eu posso. Do lado de dentro eu estou criando um conflito interno gigantesco. Por quê? Porque eu não estou alinhado com aquilo que eu estou dizendo. Eu não estou alinhando o meu pensamento e o meu sentimento. E eu estou expressando coisas ou guardando coisas que não estão em coerência com aquilo que eu sou. Com aquilo que eu sou. Então, faz sentido, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês vivem isso? Vocês compreendem isso? O que acontece? Aí eu vou dar um contexto para vocês entenderem por que é que isso acontece conosco. A grande maioria de nós, seres humanos, principalmente quem tem uma energia feminina, mais aflorada, acho que a grande maioria, né? Quando eu coloquei na enquete assim, quem tem problemas de relacionamentos, a enquete deu 100% pessoas colocando que tinham problemas no relacionamento, de comunicação no relacionamento. Então, é nítido que essa falha de comunicação ela é interna. A gente precisa olhar para dentro de nós e trabalhar isso. Vamos contextualizar e entender isso. A nossa comunicação, a forma como nós nos comunicamos, nós aprendemos a nos expressar, ela é muito racional. Nós aprendemos a falar, aprendemos a escrever, aprendemos pelo intelecto, pela mente, como falar, como nos comunicar. E a nossa expressão também está muito racional. O que acontece? A racionalidade, a mente, ela é parte do quinto chakra. E o quinto chakra é justamente o chakra da nossa expressão. É como nós nos expressamos, está nessa energia, nossa energia de expressão. Que ela é masculina e está ligada à razão. Acontece que, se nós nos comunicarmos só pela razão, se nós estamos discutindo e falando coisas, expressando a nossa razão, o que acontece? Uma guerra de razão. Porque eu tenho a minha razão e você tem a sua. A nossa razão e aquilo que a gente compreende de certo ou errado depende daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. E isso depende das crenças que você adquiriu. Depende das pessoas com quem você adquiriu. Depende de quem colocou isso, quem ensinou você, quem fez com que você aprendesse o que é certo e o que é errado. Então vamos dizer, bom, é certo você ter é errado você casar com mais de uma pessoa. Aqui no Brasil é crime você estar casado com mais de uma pessoa. Mas lá na Arábia não é. Lá na Arábia isso é certo, isso é incrível. Eles querem isso, os homens e as mulheres. Então o que é certo, o que é errado depende daquilo que foi te ensinado. Certo? Como é que eu vou me comunicar com alguém a partir da razão então? Porque aquilo que é certo para mim, aquilo que é certo para o outro é certo para o outro. Não tem quem ganha nessa história. Vira uma guerra de razão. Quem ganha é quem tem mais razão. É quem tem mais força. É quem tem mais persuasão na palavra. É quem tem mais raciocínio lógico. Bom, você fez isso? Bom, mas eu fiz aquilo. Então aquela vez você fez tal coisa. Uma guerra, gente. Uma guerra de razão. Ah, mas você fez tal coisa aquela hora. Sabe essas conversas aqui? Quem já teve esse tipo de discussão? Gente, eu tive várias vezes, antigamente, obviamente, esse tipo de discussão.
Ah, mas você fez isso, então isso está errado. Isso você fez tal coisa, né? Não, aquela hora eu falei isso, mas na verdade não era isso. Então, sabe, uma guerra de razão. Vocês ficam discutindo os fatos, analisando quem está certo e quem está errado. Quem tiver mais certo vai ganhar essa discussão. E tá, né? Vamos vivendo aí, é isso aí. Tá certo isso, gente? Isso resolve a vida? Quantas vezes a gente discutiu desse jeito e não resolveu a vida? Né? É aí que as pessoas se magoam. Por quê? Né? Fala, cara, mas eu tô certa. E de repente ele fala pra mim que eu tô errada. E aí você começa essa guerra. Agora, a guerra do lado de fora é uma guerra do lado de dentro. Então, como eu disse, o quinto chakra é um chakra masculino de uma energia que nos leva para fora. Quando eu tô falando, eu tô tirando a minha energia interna e levando para fora. O masculino faz isso, ele nos leva para fora. Só que antes do quinto chakra, nós temos o quarto chakra, que é o chakra do coração. Então, antes da expressão e da mente e do raciocínio, nós temos os sentimentos, o coração. E esse é um chakra feminino. Olha só, para vocês compreenderem essa chave aqui. Antes da nossa expressão, existem os sentimentos. Antes de eu pensar, existe o sentir. Então, muitas vezes, nós nos comunicamos pela razão, mas o que nós queremos mesmo é prestar atenção naquilo que nós estamos sentindo. Nós não estamos conseguindo comunicar ao outro aquilo que nós sentimos. Porque existe, então, essa dualidade. Bom, eu estou sentindo algo, mas eu estou certa nisso. Por que eu estou sentindo que eu fui errada? Se eu estou sentindo que, se eu fiz certo, a minha mente me diz que está certo, mas meu coração me diz que eu fiz errado, então eu vou teimar que eu estou certa. Tá fazendo sentido? Ou então o contrário, né? Eu estou sentindo que eu fui magoada pelo que a pessoa fez, mas na verdade ela tá certa porque ela deveria ter agido assim mesmo. Mas por que eu tô me sentindo assim? Porque você invalida o que você sente. Porque nós aprendemos a não valorizar o que nós sentimos. Nós aprendemos a valorizar o que nós pensamos. Então nessa guerra de razão, nessa guerra do intelecto, ganha quem tem mais razão. Mas no coração não existe quem ganha e quem perde. Não existe como ser inválido aquilo que você sente. Ninguém pode invalidar aquilo que você sente. Se você se expressa a partir do que você sente, ninguém pode invalidar isso, porque o seu sentir ele é único. Só você vive no seu corpo, só você vive a sua pele, só você vive as suas dores, só você vive a sua história. Então só você pode validar o que você sente. Ninguém pode invalidar isso. Compreende? Faz sentido? Essa falha de comunicação interna entre o que eu penso e o que eu sinto é que gera uma falha de comunicação externa. Então eu não consigo me comunicar porque daí o outro vai rebater aquilo que eu digo com a razão dele e aí eu vou perder minha razão e acabou a conversa, eu perdi. Agora, se eu alinho internamente aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, não existe guerra. Não existe guerra. Aplausos de pé. É isso. Percebe como faz sentido? É uma chave, gente, é uma chave. Antes da gente expressar, antes da gente pensar, antes da gente raciocinar o que falar, existe um processo interno. Todas as palavras que eu coloco na minha boca para colocar aqui, ó, para fora, para levar para fora aquilo que eu sei, precisam ser formadas internamente. E se essa formação interna não estiver baseada no que eu sinto, ela não vai ser coerente. Aquilo que eu vou falar vai estar incompatível comigo. E aí, se está incompatível comigo, vai ser incompatível com o outro. Eu vou causar um conflito do lado de fora. Eu vou estar sempre invalidando a mim mesma. E se eu já chego para uma conversa invalidando aquilo que eu sinto, qual é o resultado dessa conversa? O resultado nunca vai ser positivo. Se você invalida uma parte sua, só você pode invalidar aquilo que você sente. E por que você faz isso? Por que a gente invalida o que a gente sente? Por que a gente fica nessa guerra de razão? Ah, porque fez isso, porque pá. Não importa quem fez o quê. Os fatos não são discutíveis. Aquilo que se discute, aquilo que se analisa, é o que você está sentindo. Porque eu posso até estar certa. Vamos supor, estou certa. Fiz as coisas aqui que eu deveria fazer. Vamos achar aqui um exemplo.
Eu falei, você quebrou algo que era meu, e eu falei, olha, você tem que tomar mais cuidado, e a pessoa saiu magoada. Então, eu tô certa nessa história, não tô? Mas a forma como eu falo, a forma como eu expresso, diz respeito ao meu sentir. Então, se eu chego pro outro e falo assim, como você se sentiu com aquilo que eu fiz? Porque eu tava certa, mas você se sentiu bem? Não, não me senti bem. Eu me senti magoada, porque, cara, eu tava mal naquele momento, e eu fiz isso, sabe, eu nem prestei atenção, eu tava com a cabeça em outro lugar, eu tinha passado por algum problema naquela hora. Então, eu me senti mal, me magoei. A gente precisa prestar atenção no nosso sentir, nos nossos sentimentos, e uns com os outros, porque não importa se você está certo ou se você está errada. Importa aquilo que você sente. Não importa também se o outro está certo ou errado. Importa aquilo que ele sente. E nós, mulheres, somos conectadas com esse sentir porque é uma energia feminina. Então, a gente não aprendeu a valorizar isso, a gente não aprendeu a valorizar o nosso sentir. Quem é que pergunta para uma criança o que ela está sentindo? Fala, não precisa chorar não, vambora, tá limpo. Não tá doendo mais. Não tá doendo mais? Pode ser no físico, mas e no coração? E na sensação que ela tinha ali de abandono, de dor? Ela precisa de suprir aquele sentimento. Então a gente não aprende a valorizar o nosso sentir. E aí como é que eu vou comunicar esse sentir para fora? Se eu não sei valorizar, se eu invalido aquilo que eu sinto? Então eu preciso olhar para aquilo que eu sinto. O que eu estou sentindo aqui? Bom, eu estou sentindo abandono. Eu fui abandonada nesse momento, senti que essa pessoa me abandonou, sabe? E vou falar isso para ela. Falei assim, olha, eu senti que naquele momento a gente combinou tal coisa e você descombinou comigo. Eu senti que foi uma falta de respeito, eu me senti desrespeitada. E eu entendo que você não fez isso por mal, porque pode ser que a pessoa não fez realmente por mal. Eu entendo que você não fez isso por mal, mas eu me senti assim. E aí você comunica isso para a pessoa a partir do que você sentiu. Eu me senti assim. A pessoa, se ela estiver compatível com a sua energia, compatível com o seu sentir, ela vai avaliar os comportamentos dela e vai pensar, poxa, né, acho que da próxima vez não vou agir dessa forma com ela, vou considerar ela um pouco mais nisso, isso aí é importante para ela. Só que, da mesma forma, você trabalha isso internamente, tá? Como isso eu já falei nas lives anteriores dessa alunação. Tudo que vem do outro é espelho. Então, se eu me magoei, eu vou olhar pra mim. Por que isso me magoa? Por que o que ela fez me magoa? Ela me desrespeitou? Você achou que ela te desrespeitou? Às vezes ela nem te desrespeitou. É o sentimento que você já tem. Você já guarda isso. Então, você ativou esse desrespeito. O que é que eu estou desrespeitando em mim? Aí vem a pergunta. Porque se o outro está me desrespeitando, eu estou enxergando o desrespeito, o que é que eu estou desrespeitando em mim? Eu estou desrespeitando aquilo que eu sinto? Eu estou desrespeitando aquilo que eu falo? Eu estou desrespeitando o que em mim? Faz sentido? Você já consegue fazer essa compreensão, né? A compreensão do que está do lado de fora está do lado de dentro? E aí, voltando para o sentir, eu era uma mulher muito desconectada do meu sentir. E a mulher conecta muito com o sentir porque ela é cíclica. Nós nos conectamos, o nosso corpo se conecta com isso, né? Com as fases da lua, nós nos conectamos através do ciclo menstrual. E eu era muito desconectada do meu sentir, sempre foi muito racional. Como vocês sabem, eu me formei em engenharia. Então, o meu raciocínio, o meu intelecto, ele é muito bom. E eu focava no que eu era boa. Eu aprendi a lidar com tudo nisso, né? Aprendi a lidar com tudo a partir da gestão, a partir do intelecto, do raciocínio. Eu lidei a minha vida toda assim. Adivinha onde eu tinha problemas na vida? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos. E aí, quando eu comecei a trabalhar com obras, porque era a área que eu gostava de engenharia, eu descobri que trabalhar com obras não era trabalhar com números, que era o que eu gostava, e eu tinha que lidar com pessoas. O tempo todo eu tinha que lidar com pessoas. O tempo todo o que eu fazia na engenharia era gerenciar pessoas. Então, olha só como a vida é maravilhosa, né? Como o universo nos coloca no lugar certo. Eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu sofri para lidar com as pessoas. E eu comecei a buscar, porque aquilo ali era o que eu gostava. No fundo era o que eu gostava. Como desenvolver as pessoas, como ajudar as pessoas, como mostrar para as pessoas os dons que elas tinham. E eu tinha esse dom de enxergar os dons nas pessoas, né? Eu tenho esse dom.
Então, tanto que hoje eu faço leitura de mapa astral, né, gente? Faço leitura de mapa astral para olhar os dons, olhar as potencialidades, olhar propósito. Porque é um dom que eu tenho também. Então, esse raciocínio, esse intelecto aflorado que eu tive, me serviu para alguma coisa. Mas eu precisei aprender a sentir. Quando eu comecei a fazer as primeiras terapias holísticas, eu não sabia sentir. Não sabia. A terapeuta perguntava, o que você está sentindo? E eu, tipo, nada. Tô sentindo nada. O que ele tá falando? O que eu tô sentindo? Não tô sentindo nada. Mas que parte do corpo tá doendo? Tem alguma coisa? Não, tá tudo bem. Não sente. Sabe aquela pessoa fria? Aquela pessoa fria de emoção, de sentimento, de relacionamento, uma pessoa que se fecha, uma pessoa que não fala, vai se tornando cada vez mais fria. É isso que acontece conosco. Quando a gente deixa de nos expressar, deixa de conectar com o nosso sentir, a gente vai ficando frio, a gente vai fechando o coração. E nós fazemos isso pelas nossas dores, gente. Cada um de nós tem dores, e várias ao longo da nossa vida. Então, se eu sofro uma dor, por exemplo, com o término de um relacionamento, eu posso me fechar para me relacionar com outras pessoas. E aí eu não quero mais me relacionar, porque eu já sofri demais. Eu falo, não quero mais isso para minha vida. Eu me fecho e eu me fecho. Percebe? Existe o momento de fechar, mas existe o momento de abrir. Olha lá, a Vanessa se identificando. O autoconhecimento, ele é interno, é pra gente olhar pra nós, é pra gente mergulhar dentro de nós. Mas é o duelo que faz com que a coisa aconteça, com que a gente cresça e evolua e prospere na vida. É através do outro. Internamente nós nos conectamos, nos conhecemos, mas externamente nós crescemos. Nós só crescemos externamente. A flor, né, ela só brota do lado de fora, quando ela já saiu de dentro da terra. Não existe flor que brota dentro da terra, não é verdade? Então a gente cresce pro lado de fora, através das relações. Então, e eu sei do que eu tô falando, gente. Eu terminei um casamento. Então, no primeiro momento, eu me fechei para me relacionar. Óbvio que eu me fechei, porque eu precisava me recolher e conhecer toda aquela dor, integrar tudo dentro de mim. Mas depois, eu busquei ir atrás, criar novos laços, conhecer novas pessoas, me relacionar com pessoas a partir de uma nova identidade que eu precisava formar, que eu precisava construir. Então, eu me abro para amar, eu me abro para sentir, eu me abro para me relacionar. E quando eu abro esse coração, eu vou abrir os meus sentimentos. E aí eu consigo me comunicar com o outro, porque eu não preciso comunicar a partir da razão, eu posso comunicar a partir do que eu sinto. Então, hoje, eu posso falar para vocês que é difícil, muito raro, eu não lembro qual foi a última vez que eu tive um problema de comunicação em algum tipo de relacionamento. Porque eu não invalido mais o que eu sinto. Pode ser até alguém que, vamos supor, eu fiquei uma vez com alguém e a pessoa, gente, você não pode falar o que você está sentindo, porque né, a pessoa vai pensar tal coisa, não sei o que. Gente, se eu não gostei de alguma atitude que a pessoa fez, eu vou falar, eu não quero compromisso, mas eu preciso falar o que eu estou sentindo. Se essa pessoa não gostou, tchau imensa. Ela não está compatível com o que eu quero, com o que eu estou sentindo. Agora, se toda vez eu passo por cima do meu sentimento para me expressar, para aceitar o outro, para conviver com aquela pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou me ferindo o tempo todo, eu estou me apunhalando o tempo todo. Então, não vou conseguir me expressar, não vou conseguir ter relações saudáveis e uma comunicação boa. Eu vou estar sempre aí, porque eu estou me ferindo, então a relação vai me ferir de alguma forma. Faz sentido, gente? Então, a conexão com o sentir começa você se perguntando: o que eu estou sentindo? Antes de me comunicar, de levar para o outro uma coisa que me magoou, por exemplo, alguma coisa me magoou, em algum aspecto, numa relação, numa amizade, sabe, com um parceiro afetivo, sei lá, num trabalho, algo que a pessoa fez me magoou. Vamos usar esse exemplo da mágoa. Nossa, eu fiquei magoada, fiquei chateada. Tá, mas eu tenho autoconhecimento, eu tô mergulhando dentro de mim, então eu preciso trabalhar em mim. Ok. Mas como é que eu levo isso pro outro? Porque, né, eu não quero que isso se repita. Eu quero melhorar a nossa relação. Eu faço questão dessa relação.
Às vezes, o outro nem sabe o que ele está fazendo, como é que eu estou me sentindo. Então eu faço questão disso. Como é que eu levo isso para o outro? A partir do que eu sinto. Fala, olha fulano, eu senti isso quando você fez aquilo. O outro vai dar a visão dele, vai dar o posicionamento dele. E vocês vão entender o que cada um ou outro estão sentindo. Percebe? E a partir dessa coerência entre aquilo que você pensa e que você sente, você consegue se posicionar. Se posicionar. Então, resumindo, como que eu me expresso melhor nas minhas relações? Se posicionando. Me posicionando naquilo que eu penso e naquilo que eu sinto. Naquilo que é coerente com quem eu sou. É quando você se posiciona. Então, por exemplo, a pessoa te magoou por quê? Porque ela foi desonesta. Então, você não falando para a pessoa, você está sendo indiferente à desonestidade. Então, se você se posiciona e fala assim, cara, eu sou honesta, eu não faço isso com as pessoas, eu vou me posicionar. Fala, olha, eu me senti assim naquela atitude que você teve, porque pra mim, honestidade é um ponto muito forte. Então, é o que eu defendo, é o que eu acredito. A pessoa, se ela foi desonesta, ela vai perceber. Se ela não foi, ela vai se explicar. E se vocês estiverem compatíveis, vocês vão continuar essa relação. Se não estiverem compatíveis, a relação se desfaz. É simples, gente. É simples. É vibração. O sentir é vibração. É vibração. Então, se eu não falo o que eu sinto, eu estou invalidando a minha vibração, eu vou continuar atraindo e mantendo pessoas que não estão alinhadas com a minha vibração. Faz sentido isso, gente? Faz sentido isso? Você manter relações onde você tem que ficar quieto para não magoar as pessoas, onde você não pode falar algo que as pessoas se incomodam, sabe? Tá errado, começam a ser agressivas com você quando você fala alguma coisa, ou elas não te entendem. Você precisa de relações assim? Pra quê? Pra quê? É tão rico, é tão grandioso, é tão próspero você viver relações onde você pode ser quem você é o tempo todo, sem ter medo, sem pisar em ovos. Sabe? Você se liberta, você se sente livre, fala, cara, eu posso ser eu posso ser quem eu sou. Posso falar o que eu quiser com essa pessoa aqui. Ela não vai carregar pra ela aquilo que não é dela. Ela não vai carregar a coisa dela. E eu também não vou carregar aquilo que não é meu. Eu vou falar aquilo que é meu e pronto. É meu, o do outro é do outro. É para isso que serve o autoconhecimento, gente. Pra gente conviver. Pra gente viver. Faz sentido que ninguém tá falando mais nada e eu tô ficando nervosa. Vamos manter nossa relação ativa aqui, minha gente. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Vocês compreenderam a importância do nosso sentir nas relações, na comunicação? E aqui no chakra cardíaco é onde a gente se conecta com o outro. É a conexão, é o amor, é o sentimento. É disso que vem a conexão. Se eu me conecto com os outros apenas pela razão, pelo que o outro falou, pelo que o outro fez, disse, né? Pensou, se tá certo, se tá errado, é muito vazio, são relações vazias. Que dor que essa pessoa está passando na vida dela. Será que ela viveu as mesmas dores que eu? Será que você está fazendo a gente refletir muito? Que bom, é para isso que estamos aqui. Será que faz sentido eu manter relações que tá só no intelecto, tá só na fala? Sabe, eu quero me conectar com pessoas que vibram a mesma energia que eu. E eu só vou saber isso quando eu expressar isso para fora. Quando eu alinhar essa coerência dentro de mim, o que eu sinto? Eu sinto isso, eu penso isso, então eu vou levar isso para fora. Vou ser coerente com o meu posicionamento. Porque quando você se posiciona, gente, aí vem o segredo da vida. Quando você se posiciona internamente e você não tem medo de se posicionar externamente, os caminhos se abrem para você. A sua vibração já é outra. E você acessa uma nova frequência, aonde aquelas pessoas que chegam, as pessoas que vão estar com você, vão estar nessa frequência também do seu posicionamento. Se você não se posiciona, você vai aceitar aquilo ali.
aceitar aquele pouco. Por quê? Porque você não merece relações melhores? Porque não existe? Porque as pessoas são assim mesmo? Existe. Não é justo que Deus fez uma pessoa como eu, completamente diferente da humanidade inteira. Não vai existir pessoas compatíveis comigo, com aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu acredito. Não é possível. Deus não fez isso comigo. Eu não acredito. Então eu preciso validar o que eu sinto. Eu preciso validar quem eu sou. E isso se reflete nas relações. Isso se reflete na nossa expressão. Como você se posiciona, como você fala, aquilo que você acredita, o que você pensa. Estou assim nesse momento da minha vida, buscando pessoas na mesma frequência. É sobre isso. Quanto mais você se posiciona internamente na frequência que você quer, mais essas pessoas vão chegar. Mais você vai se alinhar. E eu sei, gente, porque eu vivo isso todo santo dia. Através de relações que chegam e falam, não é isso que eu quero, não é essa vibração, não preciso disso. Me posiciono internamente pelo que eu sinto. Não importa se o outro tá certo. Ah, o outro tá certo, e realmente. Ah, e as pessoas fazem assim hoje em dia, tá certo. Não interessa, pra mim não é certo, eu não gostei, não quero essa vibração pra mim. Eu vou me posicionar e vou buscar pessoas que estejam alinhadas com isso. Aliás, sendo essa pessoa... Ah, Andressa, tirou as palavras da minha boca, hein? Não há como você buscar pessoas da sua frequência. Você só pode ser, né? A gente só é. Quando você só é. E aí você vibra. E essas pessoas chegam. É isso aí. Então, trouxe duas chaves aqui pra vocês hoje nessa live, gente. Parar de se comunicar pela razão. Parar de se comunicar pelo intelecto, pelos fatos daquilo que aconteceu. Não precisa mais expressar isso. Foca no que você sente, no que você sentiu com aquela situação. Me magoei, fiquei triste, por que eu me magoei, como é que foi? Foca no que você sentiu e expressa o que você sentiu para outra pessoa. Fazendo isso, você está abrindo o cardíaco, abrindo o seu cardíaco com a outra pessoa, para se conectar com aquela pessoa de fato. Sabe? Então você se abre para se conectar. Se a outra pessoa vai receber, se a outra pessoa vai abrir, isso é escolha dela. Escolha dela. Se ela não se abrir, se ela se fechar, se ela se afastar, você está posicionado dentro de você e você vai vibrar uma nova pessoa. Faz sentido? E a segunda chave é posicionamento. Quando você alinha o que você pensa com o que você sente, você se posiciona internamente, você se posiciona do lado de fora. Eu me posiciono de acordo com aquilo que eu quero. Eu quero. Não interessa se o outro não quer. Eu vou encontrar alguém que queira o mesmo que eu. Não é possível. Eu me posiciono. Eu não vou deixar quieto. Sabe? E posicionar não é brigar, né, gente? Voltando um passo para trás aqui. Se você está alinhado com o que você sente e comunica aquilo que você sente, você não vai discutir, você não vai impor a sua verdade para o outro. Você só vai se posicionar. Deixa o outro livre para que ele se posicione também. Deixa o outro livre para escolher se ele quer se expressar também. Se ele quer se conectar com os sentimentos dele. Porque muitas vezes a pessoa não quer. Da mesma forma que para você muitas vezes foi difícil acessar o que você sente, porque doía, porque é ruim, para outra pessoa também pode ser um grande desafio. Então, quando você se liberta, você liberta o outro. Quando você expressa o outro. Faz sentido? Gostaram da live, meus amores? Fez sentido para vocês? Ressoou com alguma coisa? Vocês vão levar algo de bom daqui? Que é isso que importa pro meu coração. Que vocês levem algo de bom, que a vibração de vocês fique mais alinhada com a essência de vocês, que esse é meu trabalho, esse é meu papel aqui. Então, eu venho aqui com todo o meu amor do coração, abro as minhas dores muitas vezes, as minhas histórias, para que vocês possam olhar para de vocês e levar algo de bom, de vocês para o mundo, de vocês para fora. Né? Tirar essa energia feminina, alinhar essa energia feminina interna para que a gente possa levar para fora a partir da masculina, porque nós somos essa dualidade. Muitos ensinamentos sempre levam algo de bom. Gratidão, foi sensacional, gratidão pelas palavras. Ai, que bom, John, fico muito feliz. Sabrina, gratidão, Fer, que bom, Sul, fez muito sentido para vocês, sempre maravilhosa. Amo vocês, necessitava ouvir isso. Ai, que lindo, John, me arrepiei. Somos usados.
Gratidão por estarem aqui, porque eu só posso levar a minha luz se tem alguém me ouvindo, não é mesmo? Eu só posso me expressar se alguém me ouve. Então, gratidão que isso ressoa no coração de vocês. E até a próxima live. Beijo no coração.